Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 3 de maio, estamos celebrando a festa de São Filipe e São Tiago Menor. O evangelho de hoje é de João, capítulo 14, versículos de 6 a 14. Naquele tempo disse Jesus a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Meu irmão, minha irmã, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. No discurso do Pão da Vida, estas palavras de Jesus parecem contradizer outras palavras que o mesmo Jesus já tinha dito. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrai. Quem é que atrai? Quem é que dá a vida? O Pai ou Jesus? Mas aqui não há contradição ou concorrência entre o Pai e o Filho. Há complementariedade. No início é o Pai que age. O Pai atrai a gente para Jesus. É por isso que não é possível ir até Jesus se o Pai não o atrai interiormente. E é exatamente quando nos atrai para Jesus que o Pai revela que para ir até Ele, até o Pai, é preciso ir por meio de Jesus. O Pai não permite que ninguém chegue até Ele sem passar pelo Filho, porque o Filho é verdadeiramente o caminho, aquele que revela o Pai, que comunica a vida do Pai. Neste Evangelho, Jesus se revela o seu coração e revela o seu desejo de que conheçamos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ver o Pai é um desejo profundíssimo do ser humano. Mais do que conhecer, queremos ver Deus. O pensamento, o conhecimento é um meio indireto de conhecer Deus. Para conhecer de verdade é preciso ver, ou seja, é necessário se encontrar pessoalmente com Deus. Não queremos apenas um contato indireto com Deus. Não bastam pensamentos e ideias sobre Deus. Queremos encontrá-lo pessoalmente. Numa palavra, queremos ver. Para ver Deus, nos foi dado o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Esse é o mistério mais profundo de Jesus. Ele é o revelador do Pai. Não se trata apenas de contemplar os traços exteriores de um rosto. Em Jesus podemos contemplar toda uma existência humana. O Pai está em Jesus, na sua vida, nos seus atos, nas suas palavras, na sua existência e principalmente em sua paixão, morte e ressurreição. É na Páscoa de Cristo que podemos ver Deus. Peçamos a intercessão de Filipe, que deseja ver Deus, que possamos nós também desejar ver Deus e que possamos vê-lo em Jesus, na sua morte e na sua ressurreição.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 4 de maio, estamos na quinta-feira da quarta semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 13 a 25. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com um braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim, vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Meu irmão, minha irmã, a leitura reproduz a primeira parte do discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Psídia. A regra seguida pelos missionários Paulo e Barnabé era o de anunciar o evangelho primeiramente aos judeus e só quando era por eles rejeitado se dirigir aos pagãos. Paulo faz o discurso depois da leitura da lei e dos profetas e após o convite feito a Barnabé e Paulo. Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Esse convite é feito, provavelmente, porque a fama do conhecimento da Bíblia dos visitantes Paulo e Barnabé já se tinha espalhado entre os judeus da cidade. O que os ouvintes esperam não é somente uma palavra boa, mas uma palavra de encorajamento. Depois da leitura da Escritura, as pessoas sempre se interrogavam: haveria no momento presente algum indício do cumprimento das promessas que Deus tinha feito ao seu povo? Haveria na Escritura alguma palavra que ajudasse o fiel a descobrir a mão de Deus no mundo em que vivia? A resposta a essas perguntas era bem-vinda e era considerada palavra de encorajamento. Por isso, Paulo toma a palavra e faz uma retrospectiva de todo o Antigo Testamento para mostrar a necessidade de tomar uma decisão para o presente e fazer enxergar a esperança do futuro. Em outras palavras, ele recorda o passado da história com Deus para mostrar a urgência de uma decisão do presente que abre para uma grande esperança futura. Paulo inicia a retrospectiva passando pelas principais etapas da história da salvação: a eleição dos antepassados, a escravidão no Egito, o êxodo, o envio dos juízes, a escolha do rei Davi. Paulo dá grande importância ao rei Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade.
Davi tem grande importância para o que Paulo quer anunciar. Segundo a interpretação judaica, Deus tinha prometido um rei que reinaria para sempre. Mas essa promessa divina ainda aguardava o seu cumprimento. Os judeus esperavam que tal promessa se cumpriria com a vinda do ungido, do Messias, o Cristo, da descendência de Davi. Dessa forma, Paulo tem a ocasião de anunciar, conforme tinha prometido, da descendência de Davi. Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. A vinda do Salvador foi preparada ao longo de todo o Antigo Testamento. Reconheçamos com gratidão o amor de Deus, que nos preparou para o cumprimento de suas promessas, para muito além daquilo que podíamos esperar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 5 de maio, estamos na sexta-feira da quarta semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 26 a 33. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Psídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho não surgiu por geração espontânea. O Evangelho tem antecedente e foi longamente preparado. Ele está enraizado no passado do povo eleito. É o que Paulo mostra claramente em seu discurso na sinagoga de Antioquia da Psídia. O Evangelho, mais exatamente Jesus Cristo, é o cumprimento de tudo que Deus realizou na história da salvação e o cumprimento de todas as promessas divinas. Ao falar de Jesus Cristo, Paulo adverte os ouvintes para o perigo de desprezar a graça de Deus que vem através do evento paradoxal da morte e ressurreição de Jesus. Se o Evangelho for rejeitado por eles, Deus tem já preparada uma obra inesperada e surpreendente, que é a missão aos pagãos. Sem insistir na culpa, mas sem ocultá-la, Paulo sublinha o fato de que os habitantes de Jerusalém e seus chefes foram instrumentos para que se cumprissem as Escrituras, as profecias. Com efeito, Paulo declara que eles realizaram tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, para explicar que o erro deles foi motivado pela ignorância. Eles não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Essa menção das profecias que se leem todos os sábados é uma forma delicada de advertência. Não basta ser descendente de Abraão, é preciso se abrir ao futuro, já presente no cumprimento das Escrituras na pessoa de Jesus.
Essa advertência que Paulo faz aos judeus é atual, muito atual, e é dirigida também a nós. O nosso pecado não tem o poder de impedir a realização do plano de salvação de Deus. Mas é muito melhor para nós colaborar com Ele do que nos opor a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de maio, estamos no sábado da quarta semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 44 a 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, os pregadores do Evangelho, Paulo e Barnabé, atraíram para o culto sinagogal do sábado uma multidão de pessoas. Quase toda a cidade de Antioquia da Psídia se reuniu na sinagoga. De fato, a notícia foi difundida e comentada pelas pessoas. E no sábado, quase toda a cidade quer escutar os novos pregadores e ouvir essa mensagem tão nova sobre o Senhor. Muitos dos que foram à sinagoga eram prosélitos, eram pagãos, o que deixou na minoria os judeus, que sentem inveja do sucesso dos recém-chegados, de seu novo ensinamento e temem perder o privilégio de povo escolhido. Eles então se opõem a Paulo e Barnabé com argumentos e insultos. Eles não aceitam ter que partilhar com os pagãos a condição de povo de Deus. Segundo a concepção deles, para participar da dignidade de povo de Deus, é preciso antes se tornar judeu. Eles se fecham no seu particularismo e rejeitam a mensagem universalista do Evangelho. Paulo e Barnabé tomam posição e a declaram abertamente. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. Paulo e Barnabé reconhecem o privilégio dos judeus. De fato, Jesus se dirigiu exclusivamente aos judeus e ordenou que os discípulos fizessem o mesmo. Além disso, o povo judeu foi o depositário e o herdeiro de todas as promessas do Antigo Testamento. Paulo e Barnabé não negam esse privilégio, que infelizmente foi entendido pelos judeus como exclusivismo e particularismo. Paulo e Barnabé entendem o privilégio dos judeus de outra forma, como serviço e responsabilidade.
O privilégio de ser povo de Deus está a serviço da salvação de todos os povos. Ao mesmo tempo, o que Paulo e Barnabé declaram, no caso particular de Antioquia da Psídia, se tornará um programa para toda a atividade missionária deles. Em cada cidade, eles anunciarão o evangelho primeiro aos judeus e, depois que ele for rejeitado pelos judeus, se dirigirão aos pagãos. Assim, o anúncio do evangelho será, em parte, motivado pela rejeição destes, do evangelho pelos judeus, e, além da rejeição dos judeus, Paulo e Barnabé baseiam a decisão de se dirigir aos pagãos na Escritura, que fala da luz das nações, mais exatamente na profecia de Isaías. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Com a decisão de Paulo e Barnabé, uma decisão não apenas provocada pela rejeição, mas certamente conduzida pelo Espírito Santo, a igreja chegou à convicção de que também os pagãos estão destinados para a vida eterna. Assim, a separação entre o Evangelho e o judaísmo se converteu em nosso favor e também da nossa salvação. O relato termina com uma observação positiva. Os pagãos ficaram muito contentes ao saberem que também estavam destinados à vida eterna. Alegremo-nos com o precioso dom do Evangelho da salvação que nos foi feito.